A Dani Lima, ela expôs o André Mendonça, mostrou aí um esquema aonde ela sugere que o Mendonça, o terrivelmente evangélico lá do STF, estaria supostamente perseguindo o Lulinha, filho do Lula, e por consequência o Lula estaria usando do seu poder para influenciar politicamente as eleições. Vamos ver aí, curta esse vídeo e se inscreve para fortalecer o canal. Mendonça é relator do caso da CPMI do desvio no INSS desde o nascedouro. O problema é que, de novo, esgotada uma frente de investigação sobre especificamente o filho de Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luiz, e o careca do INSS, sem indiciamento da PF, a PF encontrou outras frentes que julgou ser necessário observar, mas avisou. Isso que a gente vai olhar agora não tem uma conexão direta com o desvio do INSS, portanto, é um outro caso. O que diz a lei? Sendo outro caso, o relator, o responsável pela investigação, precisa ser livremente sorteado. O que é que se criticava muito no inquérito das fake news? Bom, tudo fica com Alexandre de Moraes. Por que tudo fica com Alexandre de Moraes? Porque a partir de um esquema, né, do gabinete do ódio, de disseminação de notícia falsa, inclusive sobre vacina, chega-se nessa trama macro. E aí tudo que é desdobramento de um mesmo tronco fica com o mesmo relator. O que a Polícia Federal disse é: este tronco que estamos abrindo não tem nada a ver com o INSS. Portanto, é uma nova frente, é uma nova plantação, é uma nova árvore. Precisa ter um relator novo. Isso foi encaminhado para o Supremo mandou a PGR analisar e o Paulo Gonet, procurador-geral da República, falou: sim, é um novo caso, sorteia novo relator. Quem foi sorteado foi o André Mendonça. Então, ele preside 2 inquéritos que dizem respeito ao Lulinha. Mas esse pedido da PF de, veja, este é um novo caso, uma nova frente, precisa de um novo relator, amparado pelo regramento jurídico legal, irritou o ministro. O ministro André Mendonça, há semanas, passou a despachar diretamente ele, ministro, com delegados e investigadores dos casos Master e INSS. Isso está longe de ser a praxe. Cara, eu vou dizer um negócio pra vocês. Vocês lembram o que o pessoal falava na época, né? O que eu ouvia muito da esquerda era o seguinte: olha, muito bom que o Alexandre de Moraes tá agindo, tomou pra si tudo, concentrou nele e tá atuando contra a extrema direita, no caso que eles estão fazendo da fake news. E outros casos também que se concentrava nele. Porém, futuramente isso pode abrir um precedente para isso virar contra a gente da esquerda e alguém do STF fazer isso também, só que para cima da esquerda, certo? Aí a gente olhava para aquilo e dizia: não, mas aí tá nos favorecendo, tá indo contra a direita, e agora que tá indo contra a esquerda? Aí fica essa questão, né? Aí a Danilina fala que o pessoal tá incomodado, tinha uma justificativa pro Xandão, agora não tem pro Mendonça, e fica nisso. É aquele negócio, uma hora volta para morder o próprio rabo da esquerda, né? Uma hora volta. E tá muito esse clima de que tá dizendo assim, ó, o Mendonça supostamente tá usando o cargo dele para perseguir o filho do Lula. E perseguindo o filho do Lula, desgasta o próprio Lula, obviamente, nas eleições. Não esqueçamos que o André Mendonça é o cara que o Bolsonaro botou lá, chamando ele de ministro terrivelmente evangélico. É o cara, junto com o Cássio com K, colocado ali para ser um braço da extrema-direita. É a extrema-direita no Congresso. Lembremos que o Cássio Nunes tá lá fazendo de tudo, supostamente, para melar as eleições. Tá querendo botar selo de pesquisa como se pesquisa fosse previsão. Mandou tirar, censurou a pesquisa lá que mostrava que o Lula tinha ido muito para frente lá do Atlas Intel depois do negócio do áudio do Flávio com o Vorcaro. Os caras, ou seja, estão fazendo supostamente, é o que o pessoal diz, dizem, né? Dizem que supostamente estaria fazendo um conluio para prejudicar o presidente Lula. Você concorda? Você concorda? Comente aí. Correta, ou a praxe
corrente do trabalho de um relator de casos, 2 dos casos mais rumorosos do país hoje. No afã de controlar com mãos de ferro esses 2 casos, o ministro tem preocupado seus colegas que estão vendo ele extrapolar em muito ações de outros que já foram duramente criticados em ocasiões diferentes e que não chegaram tão longe. Além de despachar diretamente com investigadores, o André Mendonça teria dito, segundo integrantes plural do Supremo plural, né? De novo, mais de um ministro com os quais eu conversei, o ministro teria dito que sim, orientou ele que se buscassem frentes mais avançadas de investigação sobre pontos que ele considerava importantes, em especial no caso do INSS, a advogada Roberta Lutzinger. Ele, ministro, cobrou pessoalmente, de boca, os investigadores delegados do caso do INSS sobre os dados relativos a Roberta Lutzinger. Isso também não é praxe. O relator do inquérito, ele apenas autoriza medidas eventualmente pedidas ou não pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, dizendo se elas cabem ou não cabem dentro do regramento jurídico e do que ele entende razoável para a melhor técnica de avaliação do processo. Mas ele não indica linha de investigação. Linha de investigação é dada pelo Ministério Público e pela Polícia. Daí um incômodo. Não satisfeito, o ministro André Mendonça colocou delegados, plural, da PF para trabalhar dentro do gabinete dele. Nem o ministro Alexandre de Moraes, durante o inquérito das fake news, que conduzia com mão de ferro aquele montuado de investigação, chegou a montar uma estrutura parecida dentro das paredes do Supremo Tribunal. Pois é, há um temor por parte de pessoas da esquerda, tanto de petistas quanto de pessoas que não são petistas, mas são aliados, de que o lavajatismo nunca morreu, né? Ele ficou um pouco adormecido e agora, para tentativa de melar as eleições, estariam eles tentando de novo trazer de volta o espírito lavajatista. Vocês lembram que foi a Lava Jato, né? Uma perseguição. Então não teve crime? Teve. As pessoas foram punidas, né? Quem teve de ser punido, foi punido, tá? E aí a gente vê isso acontecendo de novo. Então quer dizer que o filho do Lula é inocente? Não sei. Até agora não se tem elementos para botar o cara na cadeia e confirmar. Ele fez isso. Até o momento não. O que se há são suspeitas, certo? Se for culpado, prenda, cara. Isso aí até o próprio Lula disse. Se for culpado, prenda. Bota aí pra investigar. Ao contrário do Bolsonaro, que sempre protegeu o filhote, né? Ou os filhotes, todos bandidos, supostamente. Aí veja, o que é que acontece? Qual é a crítica da oposição? Não, né? A oposição quer que continue. Qual a crítica do pessoal do PT? Por que o Mendonça tá fazendo isso a conta-gotas, né? Por que ele tá fazendo isso a conta-gotas? Soltando isso aqui, ó, faz isso agora, tal. Porque quer prejudicar a imagem do Lula nas eleições. Isso é claro. Isso é evidente. Qual é o... Luan, mas aí você fala isso, mas um dia desse você tava falando que o jornalista lá do Intercept tava fazendo isso e isso era ótimo. Eles são jornalistas, tá? São entes privados. No caso da justiça, a justiça não pode agir assim, politicamente, entende? É completamente diferente. Federal. Isso também causou incômodo. Um dos ministros com os quais eu conversei, isso não está na coluna, tô trazendo só aqui, me disse, Daniela, polícia dentro de tribunal nunca é bom. Porque são dois organismos que têm funções muito diferentes e elas precisam estar distantes para que não haja confusão. Para fechar, num último despacho, o ministro André Mendonça proibiu o diretor-geral da Polícia Federal de mexer em qualquer pessoa dessa equipe de investigação. Não estamos falando do delegado, não estamos falando dos delegados auxiliares, a gente está falando de analista de dados. O diretor-geral da PF, cujo trabalho é da função organizacional exitosa e produtiva para a corporação, não pode exercer uma de suas funções mais básicas, que é remanejamento de pessoal, por força da ordem do ministro André Mendonça. Mas o ministro determinou que dados apreendidos nas operações vinculadas ao escândalo do INSS sejam repassados diretamente ao gabinete dele, sem criptografia, sem perícia, sem análise de prévia e sem relatório. Também está muito longe da praxe. Pois é, pessoal. Tudo longe da praxe.
quase tudo que o André Mendonça vem fazendo, supostamente, levanta suspeitos de o cara estar fazendo uma atividade política, né? A gente sabe que tanto a direita e a esquerda, quando você bota alguém lá, você bota também o cara para fazer política, né? Mas fica claro essa movimentação. O que falavam lá atrás, olha, isso vai voltar para morder o rabo da gente. E tá voltando, né? Abre-se um precedente. Você concorda com isso? Essa análise que o pessoal fazia lá, tá certa? De que tá voltando para morder o rabo da esquerda? Como é que você analisa isso? Curta esse vídeo, se inscreva, ative o sino, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe pro pessoal conhecer meu canal, se inscrever aqui, hype o vídeo, seja membro se você puder e quiser, tem Pix aqui se você quiser ajudar, você pode ajudar de diversas formas esse canal, de formas pagas, remuneradas e gratuitas. Valeu, até o próximo vídeo.